Olá, está no ar mais um episódio da websérie 5 Perguntas para o CFO, uma produção da Assets focada no desenvolvimento do profissional de finanças. Hoje conversamos com Francisco Semeraro, o CFO da Dexco. Antes de assumir a diretoria financeira da Dexco, Francisco atuou também como diretor de Controladoria e CSC e mais tarde como diretor de RI e ESG da companhia. Ao longo da carreira, assumiu posições de liderança na Embraco e também na Embraer, além de ter sido diretor de Finanças e TI da operação da Husqvarna na América Latina. Neste episódio, aprofunde-se na inspiradora trajetória do Francisco e conheça quais são suas perspectivas sobre carreira. Acompanhe. Eu sou formado em administração pela GV, fiz uma pós também na GV em Business Economics, quando a escola de economia tinha recém-aberto, e fiz depois um MBA na Dom Cabral. Uma coisa que veio muito natural para mim desde os começos das minhas escolhas, de seguir o caminho de finanças mesmo, e eu escolhi a porta de ir via controladoria. Eu comecei minha carreira numa empresa primeiro de internet aqui na Vila Olímpia, pertinho. Depois eu passei para a Siemens, onde eu fiquei quase 5 anos, e fui morar no sul do Brasil. Fui morar em Santa Catarina, numa empresa que tinha fechado capital um ano anterior, e foi bastante interessante essa experiência. Passados vários anos, inclusive dentro dessa experiência, morei 2 anos fora na Itália. Eu voltei para São Paulo como CFO de uma empresa multinacional. Depois de quase 3 anos nessa empresa, eu fui para na época, Duratex, hoje a Dexco, lá em 2018. Eu acho que a gente nunca pode perder de perspectiva que você continua tendo os dois papéis, o papel interno e o papel externo. Isso é importante porque o mundo do capital aberto ele te leva para uma agenda de governança muito importante, né? Isso é obrigatório até por requisito de lei e tudo mais, e o mercado de fora, né? Os acionistas e todos os agentes de mercado financeiro também te levam para a agenda de fora. Mas o CFO de verdade não pode abrir mão daquilo que acontece do lado de dentro. Então, do lado de dentro você continua tendo as agendas de gestão de custo, de alocação de recursos, de direcionamento estratégico, com uma visão completa, com dados, impactos e tudo mais. Então isso continua sendo a essência da atividade. Você não pode perder isso de perspectiva. E aí você tem um reforço de ter uma série de outros agentes te olhando com muito mais penetração dentro da empresa, de saber tudo que você está fazendo, com que frequência, com que intensidade e até julgando as suas ações, né? E acho que é nessa hora que o CFO é colocado à prova. Porque se você não tem consistência, se você não tem uma adequação nas suas atividades, nas suas ações, você acaba tentando agradar diferentes públicos e no final das contas o que interessa é você contando uma história, executando suas ações de forma consistente e aí você vai defender esses cases perante diferentes públicos. E é por isso que é muito importante você estar muito bem respaldado e alinhado com os acionistas. A inovação ela é a combinação de 3 fatores, é a ideia, a implementação e os resultados, a soma desses 3 fatores. E eu acho que não tem nada mais convergente com a agenda de um CFO do que ter a ideia, participar da implementação e colher os resultados, né? Até porque todo esse processo ele parte de escolhas. A empresa nunca vai ter recurso infinito, né? Qualquer que seja dinheiro, pessoas. A questão de transformação digital e inovação, ela parte de escolhas e você garantir que você passa por esses 3 caminhos sem desperdiçar recurso. E acho que nisso o CFO tem muito a contribuir. Primeira coisa é que assim, o CFO acaba sendo, por natureza da própria atividade, sendo convidado ou chamado para dentro de todos os processos da empresa. E na questão específica de transformação digital, a gente é convidado para entrar com papel com esses olhares, né? E também porque boa parte das decisões estratégicas vão passar por alocação de recursos, que é parte fundamental da agenda de um CFO. Existe a expressão meio batida aí, mas acho que ela é muito válida de falar de visão holística, né? Com o pé dentro da operação. Então, um pedaço é obrigatório do CFO, né? Conhecer os números, conhecer o impacto dos números, mas ter a visão de como é que isso se traduz nas operações. E acho que a outra coisa importante, né? Um CEO espera de um CFO a ajuda na construção do direcionamento estratégico, né? De novo, você pode usar a favor até para criar um canal ou um fio condutor de todas as ações, os números e os resultados da empresa. Mas a partir daí, e conhecendo as operações, como é que a empresa funciona e tudo mais, o CFO ele tem essa oportunidade de dar o direcionamento estratégico, mas já pré-ponderando
quais são as escolhas, né, de alocação de balanço, alocação de investimentos, alocação de custos, para que isso gere resultados, né? E tem um terceiro ponto que eu acho que é importante também, que acho que na minha vivência pelo menos foi muito válido em diferentes momentos, né? O CEO espera do CFO o contraponto, ser mais um confirmador, uma pessoa sentada na mesa, porque fatalmente é chamada para a mesa, para ficar concordando ou confirmando tudo, não funciona. Tem que ser a pessoa que é crítico e em vários momentos ser simplesmente a pessoa que vai fazer o contraponto, mesmo que não acredite totalmente naquilo, mas para trazer o elemento de ponderação nas tomadas de decisão, né? Automaticamente, quando eu penso nessa pergunta, me vem a questão de comunicação e influência. Então, os líderes financeiros que se destacam, eles têm uma base forte para saber do que estão fazendo, traduzir os fenômenos que acontecem no mundo dos números em ações, impactos e tudo mais, mas isso tudo ficaria restrito para esse mundo e não teria o menor impacto, a menor chance disso aqui se transformar em ação e transformação sem comunicação e influência. Ter comunicação clara, criar aliados dentro da empresa e criar canais e formas para que a sua voz atinja o resultado é fundamental. Complementar a isso, e a pergunta é bem pertinente quando você fala não só da cadeira do CFO quanto dos outros, formar equipes que estejam preparadas para tomar decisões com essas mesmas características, né, de comunicação e influência, e que esteja preparada também para lidar com assuntos diversos, né? Eu acho que qualquer cadeira, em qualquer função aí, não restrito mais ao mundo de CFO, depende muito do que você usou das suas experiências anteriores em favor do teu crescimento profissional, né? E eu acho que uma terceira característica que eu gosto de trabalhar muito, mas é um pouco mais específico, talvez não seja unânime, é criar uma cultura em que você consiga trabalhar com o que eu chamo de muro baixo, em que você tem áreas que precisam colaborar sem restrição, sem atrito. Então, se você precisa daquilo funcionando de forma azeitada, trabalha com muro baixo, disponibiliza informação, capacita outra empresa, a outra área da empresa para fazer alguma coisa que você faz aqui para cortar caminho e você vai ver que as coisas acabam funcionando. O CFO ele tem uma responsabilidade muito grande de dar ritmo e coerência nas tomadas de decisão. Tudo isso tem que estar calcado em resultado e execução, né? Então o CFO também tem esse papel de colocar as coisas no prumo e garantir ritmo e execução de tudo dentro dessa agenda. Então acho que o grande legado na minha opinião, né, que eu gostaria de deixar aí que os CFOs deveriam almejar não é muito diferente de qualquer outro grande líder nas organizações em diferentes níveis, né? Não só necessariamente o CFO, os diretores, o restante da organização, mas você enquanto líder, o quanto que você conseguiu formar áreas extremamente capacitadas, times que trabalham de forma azeitada e no caso específico do CFO, que coloquem a agenda da área financeira, né, de forma bastante abrangente dentro das prioridades da empresa. Eu vou me permitir fazer duas, tá? Falar de duas. A primeira é que os números falam, mas hoje para mim ela tem dois significados, né? Que os números falam tanto que você não pode esconder nada, porque eles acabam falando por você. O segundo que é a responsabilidade nossa dar sentido para os números que a empresa produz, né? Então acho que essa é uma coisa importante que me orientou na carreira é entender o que está por trás, mas também não esquecer que o número deixa o rastro. E a segunda, na hora que você vai enfrentar quaisquer adversidades e tal, a expressão não era exatamente essa, mas a gente usava, né? Numa das empresas que eu trabalhei, que não adianta chocar a granada. Então, você está com um problema na tua frente e tal, não adianta fingir que é outra coisa e ficar esperando que o problema vai se autossolucionar. Os americanos usam o face the brutal facts, né? Então, encara os problemas que você tem, busca a solução, porque senão vão virar sombras pelo resto da tua carreira.